Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www.radiofraternidade.com.br ou baixar o aplicativo da Rádio Fraternidade. Neles, você pode ouvir a rádio em tempo real ou acessar o nosso acervo. Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. Olá, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É uma alegria a gente aqui se encontrar com você para mais uma edição desse nosso programa especial de Natal e Ano Novo. A gente que todo ano faz esse momento e na programação de final de ano da Rádio Fraternidade, a gente compartilha com os nossos amigos. Esse ano é diferente, a gente teve que reunir virtualmente. Eu vou passar para que as pessoas possam dar o seu oi, o seu cumprimento, mas antes disso, a gente queria pedir para o Marcelo fazer a prece inicial para a gente desse nosso trabalho. Você faz para a gente, Marcelo? Faço. Querido Mestre Jesus, nossa gratidão por esta oportunidade que nos destes, de toda essa família reunida neste momento de luz, essa família que tanto trabalha há tantos anos, levando um pedacinho dos seus ensinamentos para cada coração, espalhados por esse lindo planeta governado por vós. Querido Senhor, nós te imploramos e te pedimos as suas bênçãos que derrame sobre nós e todos os irmãos do nosso planeta que vivemos em momentos difíceis. Mestre amoroso, nossa gratidão por permitir a presença dos seus benfeitores neste momento, neste banquete de luz, e com a vossa permissão, com a permissão de todos os irmãos que já se encontram aqui presentes, damos por iniciado o nosso encontro de fraternidade desta noite. Que assim seja. Muito bem, obrigado, Marcelo. Vamos lá, vamos começar. Lá do outro lado do Atlântico, quem está com a gente? Manuela. Seu boa noite. Olá, boa noite, Brasil e mundo. Um abraço grande do tamanho do Cristo. Muito bem. Falando em Cristo, lá perto do Cristo Redentor, a gente tem quem? Terezinha! Que bom poder estar com vocês. Estou sempre aqui alerta. Um abraço. Muito bem. Com a gente aqui do meu lado, quem? Olá, Rubens. Olá, queridos irmãos. E é com muita alegria que nós vamos fazer esse momento tão especial, o Fonte Viva de Luz. Que possamos estar inspirados por Jesus e que as palavras que aqui vamos dizer que possam tocar nos corações dos nossos irmãos que nos ouvem pela Web Rádio Fraternidade. E os nossos irmãos também que já estão desencarnados. Do nosso lado aqui também, Uberlândia, a nossa querida Adriane. Tudo bem, Adriane? Tudo bem, boa noite a todas e todos, uma felicidade, um prazer enorme estar aqui com vocês nesse trabalho maravilhoso da rádio. Então, que nós tenhamos um encontro fraterno, realmente muito prazeroso para todos nós, que nós possamos praticar isso todos os dias. Tá certo, e com a gente, ele que fez a prece inicial, tá ali, ó, no meio de São Paulo, não tá muito longe daqui, nem muito longe para lá, nosso querido Marcelo. Muito obrigado, muito boa noite a todos os irmãos, todas as irmãs. Muito obrigado, Rubens, Divina e todos os colaboradores por essa oportunidade de luz que nos deste. E o Rubens dando trabalho para podermos trabalhar para o Cristo. É o que você sempre fala. Eu agradeço. Todos nós agradecemos. Muito obrigado por tudo. É isso mesmo. Gente, olha só. Claro que aqui não está toda a equipe da Web Rádio Fraternidade. A gente está gravando e é muita correria.
Então, a gente está fazendo com pouco daqueles nossos amigos que puderam estar conosco hoje, na terça-feira, dia 22, quando a gente está gravando o programa. Ele vai ser apresentado na Rádio Fraternidade na virada do Natal, ali, do dia 24 para o dia 25, e também vai ser reprisado no Ano Novo. Então, para você que está ouvindo agora, tenha certeza de que o nosso objetivo aqui é aprender junto, compartilhar junto, com um tema que a gente pensou aqui, né? É Natal, é Ano Novo, e a gente vai ter como tema do Congresso Espírita de Uberlândia virtual, né? Em função de toda essa pandemia, aquela frase que diz assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai senão por mim. E a gente vai conversar com vocês, trocando ideia, pedindo para a gente refletir, né, para a gente refletir sobre esse tema, e tendo assim como fonte o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo número 3, está lá o item que fala sobre o Cristo do Evangelho, e também a gente vai estudar com vocês aqui hoje, trocar ideias, na mensagem do Emmanuel, que está contida no livro Fonte Viva, a mensagem número 109, que fala sobre o exemplo do Cristo. Eu vou pedir para a Divina ler para a gente primeiro a mensagem do Evangelho, que fala sobre o Cristo, e a gente vai conversar um pouquinho dessa mensagem, e depois a gente vai passar para o Fonte Viva, e aí a gente vai trocando ideias. A Divina vai ler o texto todo, e aí depois eu queria que cada um falasse um pouquinho, tá bom? Vamos lá, Divina? Manda para a Rose, para o Henrique, que eu acho que eles não pegaram. Ai, meu Deus do céu, é mesmo. A Rose, Henrique e o visual. O visual eu mandei, eu esqueci. Então, pessoal, vamos fazer a leitura do item de número 3, do capítulo 1 do Evangelho, o item do Cristo, né? Então, vamos lá. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, encontra-se nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma, combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo, está aí toda a lei e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão, antes que tudo seja cumprido, até um único J. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre a terra em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências, porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Muito bem, Divina. Eu queria aproveitar e já fazer uma saudação muito carinhosa à Patrícia. Patrícia, liga a sua câmera, cadê você? E a Rose, tudo bem, Rose? Dá o seu oi aí. Ah, Patrícia. Boa noite. Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui com vocês. O Cantos Incômodos está em peso aqui, hein? Tem 1, 2, 3 pessoas aqui. Muito bem. Então, a gente viu, o que a gente poderia tirar de observação nesse trecho que a gente vê
que Allan Kardec coloca bem no início do Evangelho, abordando esse tema, o Cristo. Quem quer começar a falar, gente? Levanta a mãozinha. Não podemos demorar não, hein, gente? Que nós estamos na rádio e também. Vamos lá, Manuela, pode falar. O microfone, Manu. Kardec, que nos veio trazer o Consolador Prometido, nos fala da segunda revelação do Cristo, em que não veio modificar a lei, ele veio dar cumprimento, porque a humanidade estava-se a distanciar do caminho certo e veio trazer o amor, o perdão, a humildade. E não só veio trazer esse conhecimento, ele veio vivê-lo. Ele veio vivê-lo. E muitas vezes as pessoas pensam que aquele episódio da cruz foi tão cruel, mas foi preciso tanta crueldade para demonstrar todo aquele amor e o perdão, porque se não houvesse uma agressão tão grande, o perdão dele nós podíamos dizer, mas ele não perdoou assim tanto, mas quem perdoa assim é um testemunho de um grande amor. Então, Jesus veio-nos trazer este amor, não só para uns, mas para a humanidade toda. E nós, 2020 anos depois, ainda andamos aqui a tatear caminhos e vamos devagarinho, mas vamos juntos e vamos com o Cristo. Muito bem, quem mais? Muito bem, é isso mesmo. Quem mais quer falar? Vai lá, Marcelo. Só, ratificando o que a Manu disse, realmente o Cristo, a forma que ele se posicionava com os fariseus, com os doutores da lei, de uma forma enfática, sempre incisiva, até a leitura que a maioria das pessoas analisam, que ele era bruto, de hipótese alguma, sempre amor, mas direto com eles, cobravam um posicionamento, porque eles conheciam a primeira revelação, né? Então, eles tinham todo o conhecimento da lei, das leis, e interpretavam da forma que eles bem entendiam. E Jesus, ele realmente não veio distorcer, não veio deturpar e modificar a lei, derrogar, como muitos dizem, de hipótese alguma, dar cumprimento mesmo. E é a lei do amor, que nós não compreendemos até hoje. É uma longa caminhada pela frente. Vamos junto. Só se passaram 2000 anos e alguns anozinhos a mais, só isso. Quem mais? Vamos lá, Terezinha, depois arroz, vamos lá. Seu microfone, Terezinha. Apertei, mas não apertou. Então, a simplicidade que ele conseguia passar para todos nós, para que o aprendizado chegasse bem mais fácil do que ficar ali elaborando coisas que fossem imaginando que ele estava querendo impor alguma coisa. Não, ele estava ali com amor, dando o amor dele total para todos nós. E até hoje, não é isso? Rose, pode falar. Ok. Então, na sequência do que os amigos já comentaram, né? Nós já ouvimos sobre isso tantas vezes, né? Nós já ouvimos na primeira revelação com Moisés, depois ouvimos com Jesus, que veio nos falar sobre o amor, depois Kardec e os bons espíritos que vieram nos explicar ainda mais sobre isso, e acho que a humanidade já evoluiu, já caminhamos muito, mas ainda temos dificuldades, né? Ainda não colocamos em prática, né? E somos muito abençoados que com a doutrina espírita vem nos esclarecer, tornar os momentos difíceis não tão difíceis, né? Eu acredito que sem esse conhecimento, esse ano que nós vivemos ia ser muito mais duro, muito mais difícil de entender e de acreditar que Deus é justo e bom. Então, graças a Deus que temos esse conhecimento e esse amor todo que Jesus nos
ensinou e exemplificou, né? Gente, se vocês escutam um cachorro latindo, vocês não assustam, não, porque agora eu tô com um cachorrinho aqui, que ele acha que a casa dele é aqui o estúdio onde a gente fica. Eu choro do lado de fora, vem pra cá, olha lá, ó, tá vendo? Vamos lá, tem Patrícia, pode falar. A gente tem muita referência, né, de colocar a chegada do amor na Terra com a vinda de Jesus. Só que eu já estava escutando uma música, às vezes a gente pensa, né, que é só com a vinda de Jesus, mas o amor, ele é tão antigo, porque tantas religiões, tinha tantas religiões antes mesmo do cristianismo, e que a humanidade já está há muito tempo em contato com esse amor. Mas com a chegada de Jesus, não sei, parece que essa visão veio se concretizar, né? Não sei, porque ele veio de um lugar tão simples. E a idealização de que o amor antes era uma coisa assim tão longe, e sei lá, veio uma pessoa tão simples para mostrar para nós que o amor está aqui, está ali, está em qualquer lugar que seja, na manjedoura, nos lugares mais simples que forem. E, enfim, acho que é isso. Nossa, falou bem. Pode falar, Adriana. Gente, que coisa linda, meu Deus do céu. Muito bom ver, né, todos aqui. Me chama muita atenção, sempre, no Evangelho de Jesus, essa prática dele do amor, né? E quando eu penso em Moisés, eu penso naquele povo difícil que éramos nós, né? Provavelmente estava eu lá, e que nós tínhamos hábitos terríveis mesmo. Então, leis muito duras, muito rígidas, pode isso, não pode aquilo. Aquela promessa do povo eleito para nos animar, né? Porque tinha que ter alguma coisa para animar, se fechar para um monte de outras coisas existentes naquela época. Então, a promessa desse lugar maravilhoso, que é o reino, né, que a gente esperava, muitos ainda imaginavam que era material, mas a gente até hoje busca esse lugar. E quando Jesus vem e materializa esse amor com a prostituta, com o bandido ali preso do lado dele, é muito atual, sabe? Coisas que nós cristãos ainda temos muita dificuldade de fazer. Então, ele veio mostrar como fazer. E ainda é muito difícil para a gente fazer. Porque ele está falando para nós que a gente tem que perdoar o tempo inteiro. Perdoar tudo. Né? Eu ainda vejo assim, como é desafiante. E às vezes a pessoa pergunta, você é cristã? Eu penso, né? Quantos por cento que eu sou? Porque para me dizer cristã, eu tinha que ser muito mais do que eu sou. É desafiador. Olha, a Divina, naquela leu o texto aqui, aí eu fui observar aqui, essa frase aqui, que está no Evangelho, segundo o Espiritismo, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se nós formos parar para pensar o significado que o próximo tem na nossa vida e por que Jesus coloca, né, esse ensinamento que já naquela época ele já era de certa forma radical, e passados mais de 2.000 anos ele ainda continua radical, né, Divina? Você quer falar? Pegando o gancho aí no que a Adriana disse para a gente já passou por tantas coisas, né? Tantas coisas que a gente pudesse hoje ser bem melhor. E foram 2.000 anos que se passaram, mas a gente ainda está aprendendo. Porque hoje, por exemplo, a gente tem assim, uma escola enorme para colocar em prática os ensinamentos do Cristo. Ele que nos ensinou através da prática, daquele que o traiu, daquele que o entregou, o negou. Ele
amou, né? Ele mostrou para todos nós que somente isso iria mudar o comportamento das pessoas que ali estavam. Judas, ele foi lá no fundo, né, resgatá-lo para que ele pudesse estar junto dele. Então, a gente fica pensando, quando será que nós teremos essas atitudes de perdão, de amor para com o próximo? E a frase lida pelo Rubens, que está aqui no Evangelho, nos demonstra que não tem outra forma de evoluirmos senão amar verdadeiramente o nosso próximo. De verdade, né, gente? Então, é isso que eu queria acrescentar. Vocês falaram muito bem, para a gente continuar, né, Rubens? A gente conversando aqui agora, a gente percebe que nós temos nas mãos um instrumento que nos convida a fazer algo, a fazer a diferença. O que acontece muitas vezes conosco? Nós esperamos sempre que o outro faça. Então, com o conhecimento que a gente tem, quem tem que fazer é a gente. Nós não podemos esperar que o outro que não tem esse conhecimento faça. Então, por exemplo, diante de todo esse quadro que nós estamos vivenciando no mundo hoje, de quem que nós temos que esperar a prática do amor ao próximo? Nós é que temos que incorporar isso na nossa vida. E o grande desafio é isso. Hoje, vocês estavam falando, e aí a gente usou hoje um recorte da radionovela Boa Nova, e o trecho está lá na Boa Nova. Eu fiquei pensando, Jesus na última ceia, partindo o pão, conversando, e ele fala que alguém ia trair. Aquilo cria um tumulto danado. Como que alguém vai te trair? Que isso? Quem que é? Mas passado algum tempo, ainda lá na reunião, eles começam a discutir quem que vai ser o mais importante. E como é que eles vão impor o ensinamento do Cristo? Impor. E aí aquela cena que está narrada lá na Boa Nova, que Jesus tira seu roupão lá, vai e lava os pés. Ou seja, qual que é essa postura? O que isso significa para nós? Vocês acham que... Por que Jesus se deixou ir à cruz? Existia toda uma tradição anterior. Mas, acima de tudo, não só para cumprir aquilo que estava previsto nas Escrituras, mas para mostrar que o nosso papel, aonde a gente está inserido, e é isso que os benfeitores têm falado, que a gente precisa fazer diferença. A gente está inserido num local, e a partir daquele local, a nossa diferença, ela repercute no mundo. Mas eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, gente, antes da gente passar para frente. Quem quer falar? Paty, pode falar. Liga o microfone. Você falou desse episódio, né, quando Jesus lavou os pés, né, do pessoal. Eu pensei, né, a gente... Tipo, um exemplo que eu gosto muito de dar é sobre nas escolas, hoje em dia. Às vezes a gente tem tantas pessoas que desistem de estar naquele ambiente porque acham que aquele ambiente não é para elas. E a mesma coisa na religião. Falam assim, não, isso não é para mim porque eu não sou uma pessoa boa ou não consigo praticar isso no dia a dia. Mas, às vezes, se a gente for parar para pensar, o amor, essa mensagem de Jesus no Evangelho é muito simples. E se a gente conseguir traduzir para outras pessoas da forma com que elas aprenderam, para que elas entendam e consigam falar assim, nossa, eu consigo fazer isso, só que ninguém nunca me explicou que isso seria possível. Mas achei muito legal, né? Sei lá, por meio de exemplos, igual Jesus fez, da gente passar essa mensagem para o outro e falar assim, você não precisa, sei lá, dar 50% do que você ganha para você comprar um lugar, sei lá, para morar no reino dos céus. É só você mudar algumas atitudes do seu dia a dia. Acho que é mais simples do que a gente pensa. Muito bem, vamos lá, quero ouvir vocês. Eu posso falar, só, né? Vamos lá, quem quer falar? Manuela, pode falar depois Terezinha e depois o Marcelo, vamos lá. Tá bem.
Nós realmente somos muito devedores porque nós temos um conhecimento muito privilegiado, ele está para toda a gente, privilegiado porque nós procuramos e encontramos e quisemos seguir este conhecimento e seguir o Cristo. Mas isso pede de nós uma conduta, uma ética que não tem desculpa, não podemos vacilar. E quando nós não desculpamos o outro, temos que refletir, o outro não tem o Cristo, não o conhece do prisma, da forma que nós o temos ampliado pela lupa que o Espiritismo, a comunicação dos Espíritos, nos veio trazer. Nós temos livros belíssimos em que nos dão testemunhos e, por exemplo, a Renúncia, Alcione, uma vida de luta e ela sempre com o Cristo no coração. E é um testemunho e nós temos isso tudo. É só estender a mão e pegar num livro ou conectarmos com o plano superior. Portanto, é-nos tão facilitada a vida, tão facilitada que é quase ofensivo nós ofendermos e nós agirmos de outra maneira. Portanto, temos que meditar, andarmos sempre ligados com o Cristo, porque o Cristo anda sempre connosco. Era isto. Obrigado. Terezinha? Então, o que eu pensei na hora que eu estava lendo, o necessário não é que a gente se preocupe com o que o outro vai trazer para a gente, né? Eu acho que tem que sair da gente, a gente passa a ser o exemplo para as outras pessoas, levando carinho, levando aquela atenção, até mesmo uma ofensa, você saber aguardar, esperar que aquela pessoa reflita sobre aquilo. E não necessariamente a gente tem que ser o dono do mundo, achar que todo mundo tem que fazer exatamente o que nós aprendemos. Não, a gente faz a nossa parte, não é isso? E deixa que cada um vai aprendendo, vai crescendo, vai progredindo. Certo? Muito bem, obrigado, Terezinha. Você está acompanhando aqui o programa especial de Natal e Ano Novo da Web Rádio Fraternidade. O nosso carinho para você que está aí do outro lado acompanhando com a gente, assistindo também a gente. Mas, Marcelo, você tinha pedido a palavra, vamos lá. Rubens, só fazendo alusão quando você disse a respeito, hoje no texto do Evangelho, no momento de oração, no texto da passagem da Boa Nova, fazendo alusão, todos eles discutindo, quem vai impor, quem vai aparecer, eu quero, eu não quero. Então vamos trazer para a nossa realidade, né? Nosso século XXI. Todo mundo discutindo numa sala de reunião, eu vou aparecer, eu sou melhor, eu sou aquele e tal. O líder automaticamente teria uma conduta um tanto quanto mais objetiva. Gente, para com isso, vocês estão viajando, peraí, não é assim. Jesus não falou nada, colocou exemplo, mostrou para eles, foi lá, pegou, tirou o manto, lavou os pés de cada um e mostrou, desenhou, acho que é a forma mais prática da gente compreender o que nós deveríamos fazer, né? Desenhou para cada um deles que estavam ali naquele ímpeto de serei o líder, quem será o líder? E o amor, somente o mais humilde. Como ele disse, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Então, fazendo só esse paralelo do que você disse, que realmente é marcante, porque a atitude nossa seria totalmente diferente. Hoje, nossas atitudes, quando a gente vê alguém, essa discussão, ou falamos mais alto, eu falo alto por natureza, não falamos mais alto, ou então acabamos nos perdendo equilíbrio. Mas não, Jesus não adiantava ele falar, ele falou, explicou, exemplificou e praticou muito. Então, naquele momento, ele colocou em prática, ele desenhou para os apóstolos, e aí ninguém teve mais atitude. Fica por aí mesmo. É lindo, né? Estamos longe, mas nós vamos chegar lá. Estamos a caminho! Vamos lá, quem mais quer falar? Adriano não falou. Vou lá, pode falar, Rose. Então, essa imagem, assim, de Jesus lavando os pés dos apóstolos, assim, é algo que me toca muito, né? Porque, assim, nossa, não é qualquer ser.
é Jesus, é o ser, né, mais evoluído, mais amoroso, e ele fez algo assim que, nossa, ele lavou os pés, né, e aquela fala de Pedro, né, dizendo que não, que Jesus não ia lavar os pés dele, né, e aí a resposta de Jesus, né, se eu não lavar os teus pés, tu não vai ter parte comigo, né, então, assim, de se deixar conduzir por Jesus, de se deixar que a humildade dele, o amor dele nos toque, né? E aí eu penso assim, o que eu faria? Nossa, eu nem de longe conseguiria fazer isso, né? Assim, essa coisa assim de me ajoelhar e lavar os pés. Eu acho que isso assim é para mim assim é o maior símbolo do imenso amor que Jesus tem por nós, né? Assim, impressionante. Muito bem, Adriane, quer falar? Sim, são tantas coisas que passam, né, por nós, e ouvindo os colegas aqui falando, os amigos, os ensinamentos, né, que ele nos deixou são muito fortes. E realmente, enquanto vocês estavam falando aí, né, a Rose acabou de falar, de Jesus lavando os pés, eu não lembro qual foi o Papa que pediu para pessoas que estavam passando na rua naquele momento, algumas pessoas moradores de rua, eu lembro que foi uma cena muito divulgada pelos meios de comunicação na época, e eu não lembro qual dos papas, não sei se foi o João Paulo II, e depois isso passou a ser praticado em outros lugares. Mas essa situação de uma pessoa tão importante para nós, né, como foi colocado aqui, se colocar a serviço. E a educação que a gente tem, de forma geral, na nossa sociedade, é o contrário, né? A gente tem que se impor, né? Como disse o colega Marcelo, às vezes se impor pela voz, às vezes se impor articulando para aparecer. E é muito difícil para nós, nessa situação, nesse contexto que nós vemos, nós aceitarmos, abrirmos mão de alguma posição para estar menor. Porque para nós ainda é humilhante. Mas se nós olharmos todas as histórias de Jesus, as parábolas e o que ele fez, ele sempre se colocou, né, depois. E toda a importância dele, né, toda a imposição, na verdade, era moral. Então, o ensinamento dele é muito poderoso nisso, e a gente ainda está patinando para aprender. Estamos no caminho, como diz o Rubens, né? Porque cada ensinamento dele tinha isso. Eu lembro muito da história do convidado, eu não lembro para a festa, se era um casamento, mas para a festa, de você não chegar lá e querer ser o primeiro, porque você foi o convidado especial, mas esperar, porque se você realmente é o especial, você vai ser convidado, de onde você estiver, para entrar. Isso é tão verdadeiro na nossa vida, não é? A gente não querer se impor. E quando a gente se entrega, que é uma coisa muito difícil, que foi lembrada aqui, né, pela Rosilene, desculpa te chamar de Rose, viu? Intimidade, né? Quando ela fala, né, de Pedro não querer aceitar, né? A gente tem ainda esse receio de se entregar. Nós ainda temos. A gente ainda tem medo de ajudar. A gente ainda tem medo de assumir tarefas pensando ainda na nossa vida material. Eu estou falando de mim, tá? Então, assim, coisas que eu ainda tenho vontade de fazer, mas que eu ainda não fiz, porque eu penso assim, mas e minha vida? Né? E tal coisa? Porque eu ainda não me entreguei. E a gente fica admirado quando a gente encontra pessoas que se entregaram. Né? E aí tem muitos exemplos, né? Eu me lembro aqui da Madre Teresa, da Irmã Dulce, pessoas que a gente admira tanto. Mas por que a gente admira? Porque elas se entregaram. Elas seguiram esse caminho. E isso é maravilhoso. Estou no caminho. Está no caminho, né? É isso mesmo, você quer falar? Então, o pessoal falou coisas tão importantes, né? E eu vou, de novo, citar o seu nome, Adriane.
quando você fala, né, dessas dificuldades que nós ainda temos, nós temos que introjetar dentro de nós que todos nós falhamos, todos que estão sobre essa terra, né, que não tem perfeição aqui neste mundo, e que a gente precisa olhar as dificuldades do outro, como foi dito pela Terezinha, com amor, né? Porque ainda encontramos muita dificuldade e somos ainda muito egoístas, né? Porque quando a gente quer o melhor para nós, ou para aquele que é o nosso parente, ou acha que, por exemplo, algo de ruim, não aconteceu com uma pessoa que é meu amigo ou é meu parente, graças a Deus, né? Quando a gente ainda tem essas atitudes e ainda pensa assim, a gente ainda não aprendeu os exemplos do Cristo. E antes da gente apontar os dedos para qualquer um dos nossos irmãos que falharam, olhe para dentro de nós, porque nós não somos perfeitos e ainda não seguimos aqueles exemplos que ele deixou aqui para nós. Então, quando a gente vê alguém com muita dificuldade de lidar com o outro, oremos, tenhamos compaixão para com aquela pessoa, porque às vezes assim a gente vai poder passar a entender um pouco melhor aquela situação e aquela dificuldade. Jesus, né, com todos os seus ensinamentos, nos deu bons exemplos a todo instante, a todo momento. Nos ensinou que o importante é a gente fazer o bem. E o nosso irmão, seja qual for, e esteja passando por qualquer problema, a gente tem que amar, né? Amar sempre. Muito bem, eu queria saudar a nossa querida Naura Halber, que está com a gente. A gente está aqui, né, rodando o Brasil, a Naura está lá no Sul. Muito obrigado pela presença, viu? Para estudar com a gente. Liga seu microfone e pode fazer essa saudação. Oi, pessoal, desculpa o horário, mas me perdi um pouco aqui nos meus planos de aula, tá? Mas é uma satisfação estar com vocês. Estou muito feliz de ver o rostinho de todo mundo aí. Que Jesus nos acompanhe nesse momento. Um abraço. Obrigado, Naura. A gente vai fazendo o seguinte, a gente está aqui no programa especial de Natal e Ano Novo, esse encontro, esse evangelho, essa nossa conversa, e eu queria mais uma vez agradecer a você que está aí do outro lado, acompanhando a gente nesse trabalho. Então, a gente estudou esse primeiro item do evangelho, esse primeiro tópico, esse primeiro momento nosso aqui, a gente estudou o evangelho segundo o Espiritismo, o item número 3, que está lá no capítulo número 1, que fala sobre o Cristo. E para ajudar a gente também nesse momento, nessa reflexão que a gente está trazendo, a gente vai lá agora no livro Fonte Viva, na sua lição número 109, um texto de Emmanuel também que vem para a gente refletir um pouquinho e que fala assim, eu vou ler para a gente depois conversar. A exemplo do Cristo. Aí tem uma passagem de João registrada em capítulo 2, versículo 25. Ele bem sabia o que havia no homem. E aí Emmanuel traz a reflexão para a gente. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu. Contudo, trouxe-o da sovinice para a benemerência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções de grandeza e da excelsitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé
sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhonhar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Eu acho que é por isso que ele disse que é o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre isso aqui, aproveitando esse momento de Natal, de Ano Novo. E é exemplo do Cristo, né, gente? Quem quer falar? Vamos lá, Marcelo. Eu posso falar, porque aqui é mais tarde. Então vai, pode, Manoel. Vamos lá, vamos dar para você. Aqui é mais tarde e realmente o Cristo não se iludia, não era? Não. Ele via o para além dos defeitos ou das fragilidades daqueles com quem ele viu. E isso é um exemplo para nós. Para nós, quando virmos alguém, não destacarmos o defeito, não destacarmos a fragilidade, mas vermos o para além, o que é que aquela pessoa, o que é que ela tem de boa, que com certeza tem. E também para nós não olharmos para as nossas coisas más como se fossem muito fortes, porque assim não temos ânimo nem força para continuar. Saibamos olhar para as nossas falhas e as nossas faltas, mas olhamos com muita fé, muita força e muita boa vontade para as coisas boas que já conquistamos. Isso, assim somos exemplos, porque as pessoas dizem, se ela conseguiu, ela que era tão ruim, se ela conseguiu, nós também conseguimos. Então, é lindíssima esta lição, lindíssima, porque vemos a parte por crescer e a parte já crescida. E nós também somos assim. E obrigada ao Rubens e à Divina para nos ajudar a crescer mais depressa. Marcelo. Ô Rubens, você estava lendo, até lembrei parafraseando o nosso irmão Pedro, né? É o jeito emanuelino de colocar, bem sutil, com carinho, mas uma pancada que a gente não vê nem um começo. Em Mateus 6, 22, 23, estava falando, e eu até peguei na internet, até peguei aqui, esse aqui é do Haroldo, né? É simples, o trecho é bem pequenininho. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Como todo o texto que você leu agora do Fonte Viva exemplificou. Ao invés de Jesus olhar, eu não vou falar nem do Cristo, ao invés de nós olharmos as coisas boas, pontuarmos as coisas boas das pessoas, não, dá até vergonha, né? Acho que é melhor nem comentar. Então, o Cristo já disse, né? Se teus olhos serem bons, né? Se enxergarmos de uma forma, numa ótica boa, todo o corpo será luz. Eu acho que já diz por si só. Então, esse caminho. Fica mais essa pancada aqui para a gente poder prosseguir com o comentário. É isso aí que eu queria falar. Muito bem, vamos lá, quem quer falar? A gente está aqui nesse programa especial de Natal. Vamos lá, Rose. Quando você estava falando quando você estava lendo esse trecho, eu lembrei de uma parte do Boa Nova. Eu não lembro de quem é essa fala, mas que Jesus fala que os homens, ou é um Humberto de Campos que fala, mas enfim, que nós somos muito mais ignorantes do que maus. E juntando a isso, eu lembrei também daquela parte do Emmanuel, há 2000 anos, né, que ele encontra com o mestre, e que Jesus diz, né, está em tuas mãos seguir-me agora ou no futuro.
Então, Jesus sabe das nossas dificuldades, né, da ignorância que nós temos, mas vê em nós toda a capacidade que nós temos, tudo que nós podemos fazer, né, todos os recursos que nós temos. E está em nossas mãos buscar o Cristo e aproveitar todas as oportunidades que nos são oferecidas a todo momento, né? Com uma notícia que eu vejo na televisão, e ao invés de eu ficar irritada com a notícia, eu abençoo, né? Eu peço que Deus abençoe essa pessoa. Então, oportunidades não nos faltam, falta boa vontade, né? Se for difícil, desliga a televisão, né? Isso Você aí. acha que não tem condição de fazer isso? Muda de canal. Isso aí. Vai lá, gente. Vamos lá. Vamos. Patrícia, pode falar. Você quer falar? Achei muito interessante que a Rose comentou, né? Que a gente é muito mais ignorante do que maldoso. E realmente, ninguém nasce com nenhum traço de maldade. Mas pode ser que a gente fale assim, nossa, mas por que aquela pessoa tratou outra daquele jeito? Por que ela tá tendo atitudes daquela? Pode ser que a forma como ela foi criada, ou a ignorância de não conhecer que pode haver, ela pode tratar de uma forma diferente, e talvez seja isso, né? E a gente fala assim, nossa, mas essa pessoa é tão maldosa, mas pode ser o fato da ignorância, né? Dela não conhecer da forma como a gente conhece. Acho interessante essa frase que a Rose comentou. Eu só pegando um gancho enquanto a Patrícia estava falando, essa coisa é tão interessante que a gente precisa fixar realmente nos exemplos do Cristo. E é por isso que a gente precisa constantemente estar lembrando. Me ocorreu agora aquele instante em que ele é preso. A gente conhece a história. Quando ele é preso, a atitude de Pedro é qual? Saca a espada, vai para cima do soldado, decepa a orelha do soldado. E qual que foi a postura do Cristo? Junto de todo mundo ali. Pedro, embainha tua espada, porque da mesma forma que você ferir, porque não é essa a forma de agir. Então veja, quer dizer, não usar o mesmo método que é usado contra nós. Então, veja, a pedagogia do Cristo é uma pedagogia do amor, gente. Nós temos aqui muitas professoras aqui. A pedagogia é esse processo de educação. Então, olha, o Cristo não mandou ninguém vir fazer o serviço, vamos dizer assim. Ele veio, ele se materializou, ele se personificou e mostrou através. Ele não escreveu. A sua mensagem foi escrita por outros, porque ele exemplificou. Então, veja, qual é a nossa postura frente ao mundo? Nós não vamos esperar o mundo mudar. Nós é que precisamos fazer o nosso papel no mundo. Nós não viemos para consertar o mundo. Nós viemos para cumprir a tarefa de transformação interior nossa. Porque eu mudando, a Divina mudando, cada um de nós aqui, que está acompanhando esse instante, se fizer o processamento de mudança interior, o que nós estamos construindo? Um mundo melhor. E é por isso que o slogan da rádio é ajudando a construir um mundo melhor. Mas vamos lá, falei muito. Quem quer falar? Deixa a Naura falar um pouquinho. Mesmo, Naura, você Fala falou. isso, você não falou, depois eu falo. Só libera o microfone, Naura, seu. Não, como tu falaste agora, né, Rubens, assim, eu lembrei do livro que que eu estava colocando as mensagens de vibrações, né, e Jesus está sempre com a gente, né, então ele diz, vem comigo, eu também não tive companhia, no entanto eu venci o mundo, e eu acho que a gente também não pode ficar nessa de olhar só o que tem de ruim, né? O bem
às vezes, como diz, né, o bem fica quieto, fica passivo, enquanto o mal é bem mais forte, se mostra mais, né? E eu acho que é isso que a gente tem que ver na gente e no outro, né? De a gente conseguir assimilar as coisas boas e não reclamar das coisas ruins. Tentar ver só o bem, né? É muito difícil para a gente olhar para alguém nas atitudes do dia a dia, né? Principalmente, assim, nós que somos professoras, né? A gente vê, assim, a diferença de um aluno para o outro, né? A diferença de um colega para o outro. E muitas vezes dá vontade de dar realmente aquele puxão de orelha, né? Mas é a paciência. A gente precisa da paciência para esperar que o outro mude, que a gente mude e consiga evoluir junto, né? Eu não vou evoluir sozinha, eles estão junto comigo para me ajudar a evoluir, eles estão ao meu lado para fazer com que realmente eu transporte, assim, passe por esse obstáculo, né? De aceitar como eles são e, ao mesmo tempo, evoluir e me aceitar melhorando. Eu tenho que melhorar, né? Evoluir. Isso que eu acho, assim, que nós temos que realmente levar em conta, e a coisa mais importante é a nossa evolução para poder ajudar os outros a evoluir, né? Muito bem, muito bem. Vamos lá, quem mais quer falar? Eu fico olhando aqui. A Terezinha já falou. Você tinha pedido, Terezinha? Não tinha pedido, não, mas... Tá. Quer falar? Pode falar. Retornando, né, todo esse estudo de hoje, que o objeto principal dele todo é o amor, né? É o que a gente está vendo aí. Todos nós somos no mesmo sentido. O amor que Cristo trouxe, os exemplos que ele nos trouxe, mas nós sabemos disso, nós lemos isso, nós aprendemos isso e, de repente, nós não fazemos nada disso, né? Nós esquecemos, como vamos ver, já estamos até magoando ou machucando alguém, e a gente está aí nesse caminho de aprendizado. Mas Deus, eu imagino assim, que vai chegar um momento que o despertamento vai ser tão forte na gente que a gente já vai conseguir se calar, saber, naquele momento, entender que aquele irmão ainda não progrediu o tanto necessário. Então, só temos que agradecer tudo isso que a gente está aprendendo hoje e já aprendemos há muitos e muitos anos atrás também, não é isso? Que bom relembrar tudo isso junto com vocês. Isso, a gente relembra para fazer a prova amanhã, tá? Agora mesmo, tá? Adriane? Ai, Rubens, a prova está aqui, né, do lado. Hoje, né, eu fazendo a edição da oração das 9 horas, né, que a gente tem lá no Cecília, vocês sabem. Aí, assim, né, aquele estado, né, a gente entra naquela vibração amorosa, né, sente tudo aquilo, e é maravilhoso. Aí termina, vem a realidade. Aí tem aquele amigo, colega de trabalho, que manda aquele WhatsApp daquele jeito. Aí você conta até 10 e pensa, Deus, me ajuda a pôr em prática, porque é muito difícil. Aí vem essa frase aqui, né? Não condenes, ajuda quanto possas. Porque é isso aí que os colegas falaram. A gente olha para os outros e acha que os outros é que tem problema, né? Então, com certeza, eu também não devo fazer bem para ele. E quando a gente está aqui fazendo a reflexão e tudo, a gente tem, né, uma relação harmoniosa, mas a nossa realidade no dia a dia, ela nos exige, acho que é justamente isso, para fazer a prova. Porque como praticar? Né? Se eu estou vendo o erro do outro, se eu estou vendo a dificuldade do outro,
e não magoá-lo. Porque é muito fácil a gente magoar o outro. Né? Às vezes eu me vejo e... É lógico, quando eu me vejo, né, eu tento me corrigir, mas eu me vejo assim, nossa, fulano podia tanto deixar disso, mas eu tô querendo que ele deixe. Né? Então, olha que coisa horrível. Você pensou como é que era Jesus? Nossa, se Jesus pensasse assim, né, Adriana? Então, né? E quantos já cuidaram de mim, né? Então, quantos também já esperaram que eu chegasse até certo ponto? Que é essa questão que a Naura falou quando nós estamos com os estudantes, né? O que tem facilidade, o que não tem, e o que não dá conta daquele nível. E aí a gente fala para ele ir embora, olha, isso aqui não é para você, né? Isso é justo? Então, a prática, né, que ele o tempo todo nos traz, né? Vem fazer. E não é fácil fazer. Não é. Então, quando ele fala da usura, da vaidade, né, da fraqueza, as dúvidas que a gente tem, a sombra que a gente ainda carrega, cada uma dessas dificuldades que nós ainda temos, que virarão virtudes, né, e ele viu isso em cada uma dessas pessoas que ele cita no texto, que a gente possa ver isso no outro, né? E eu estou nesse exercício, nesse exato momento. Sempre tem alguém para exercitar isso comigo. Eu fico muito feliz quando eu chego no final do ano e consegui resolver isso bem. Mas, às vezes, nem sempre dá certo. E tá aqui, o texto de hoje é para mim. Vou dizer assim, vou fazer igual o pessoal, hoje o texto é para mim. Olha aqui, ajude quanto possa. Então, eu fiz oração hoje de manhã, pensando nessas questões. Obrigada. Tá? Você quer falar, Rosa? Pode falar. Pode falar, Rosa. Rapidinho, na sequência disso que a Adriane falou, né? A gente está tendo provas todos os dias, e as provas são oportunidades, porque ninguém disse que de um dia para o outro a gente vai conseguir mudar, mas nós precisamos tentar de novo, quem sabe na 100ª vez consiga fazer a mudança. Então, as provas são bênçãos que nós recebemos, né? É só isso. Com certeza, Rose. Essas provas são as bênçãos e é somente através delas que nós vamos evoluir. Por isso é necessário que a gente reencarne, né? Porque se a gente ficar de boa lá no plano espiritual, a gente não vai conseguir essa evolução que a gente consegue, né, aqui na Terra, convivendo com os nossos irmãos difíceis, mas também somos difíceis. Todas as vezes que eu olhar para o outro e ainda ver a dificuldade do outro, que ele nos ofende, com certeza nós também somos iguais. Porque nós só seremos diferentes quando eu olhar para uma dificuldade e não me sentir ofendido. Então, são problemas que ainda carregamos e ninguém de nós precisa se sentir mal com isso, porque ainda estamos no processo de evolução. Todos nós ainda estamos aprendendo. Quando a gente conseguir olhar para o nosso irmão e saber que ele um dia se tornará um espírito de luz, né? Ele estará como Jesus, a gente vai conseguir fazer esse exercício de olhar para o nosso irmão e falar assim, olha, Deus, perdoa, porque ele ainda não sabe o que faz. Foi o que Jesus nos ensinou. Então, esse exercício, né, como a Adriana falou, ainda temos muitas dificuldades, viu, Adriana? Eu ainda olho, assim, às vezes, alguma matéria, principalmente de político. Eu fico tão nervosa, aí depois eu falo assim, gente, ainda bem que ninguém está me vendo, né? Ninguém? Ainda bem, não, assim, só ninguém. Mas o Rubens também não é santo, não, viu, gente? Vocês acham que esse sorrisinho belo e lindo? Não. Todos nós, James, temos as nossas dificuldades, os nossos problemas, né?
ainda vemos nos nossos irmãos as dificuldades, né, de lidar com a gente fica questionando, como assim, né? Como isso ainda acontece? Né? Como essa pessoa ainda faz isso? Mas, com certeza, gente, a gente ainda está aprendendo com essa atitude, né? E o que a Adriana trouxe para nós é muito importante. O nosso dia a dia é um grande estúdio, né? É uma grande escola. Porque quando a gente ainda depara com essas situações e ainda fica nervoso, a gente fala assim, poxa vida, ainda preciso muito, muito melhorar, amar, olhar aquele próximo com verdadeiro amor com que o Cristo nos ensinou, né? Porque ele traz nesse texto tão lindo, tão maravilhoso para todos nós, que ele conseguiu trabalhar com as dificuldades de cada um e enxergou lá na frente quem cada uma dessas pessoas, espíritos encarnados, poderiam se transformar em vidas futuras. Então, é isso que nós precisamos. Ainda vai demorar um pouquinho, mas hoje, por exemplo, a gente não faz, né, o que a gente fazia na época do Cristo, ou até mesmo, né, antes do Cristo. A gente já consegue olhar com piedade o nosso irmão. A gente já consegue levar uma cesta. A gente já consegue responder uma mensagem com amor. Já consegue ter piedade, né, daquele que sofre nas dificuldades e nas dores. Isso já é uma pequena transformação do nosso espírito. Com certeza, todas essas dificuldades que ainda temos de nos exaltarmos, né, com as ofensas dos nossos queridos irmãos, com certeza, em outras vidas seremos um pouco melhor, porque o conhecimento a gente já tem, né? A gente começar a colocar em prática tudo isso. E aos pouquinhos a gente vai conseguindo. A gente está quase... Alguém mais quer falar sobre esse item? Quer falar, Paty? Então, eu queria que cada um pudesse falar, eu vou falar uma frase aqui, e cada um pudesse falar o seu sentimento de significação dessa frase para cada um. Que é a frase do nosso primeiro Congresso Espírita Virtual, que vai acontecer dias 22, 23, deixa eu colar aqui em cima, né? 22, 23 e 24 de janeiro de 2021. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ou vai ao Pai, senão por mim, Jesus. O que significa para vocês essa indicação de Jesus? Quem começa? Você está com medo de falar, gente? Pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falo. Então vai lá, Terezinha, começa. Então, ele está nos mostrando que não é fácil, mas é esse o caminho, né? O que acabamos todos nós de falar, que a gente já tem a leitura, a gente já tem o aprendizado, a gente está subindo para evoluir, progredir cada dia mais, e eu acho que esse aí é o caminho que nós vamos e voltamos e aprendemos e estamos chegando ao Cristo. Muito bem. Quem mais? Rose. Depois a Manu. Vai, Rose, pode falar, depois a Manu. O entendimento que eu tenho dessa frase é que não é possível nós evoluirmos sem praticarmos os ensinamentos de Jesus. Ele é o caminho. Ele é através dos ensinamentos dele que nós vamos chegar à verdade e à verdadeira vida. A vida com amor, a vida que ele nos ensinou, porque essa vida que nós vivemos aqui é necessária, mas não é verdadeira. Nós precisamos de um corpo, precisamos dos contatos, das dificuldades, mas isso só serve para nos aperfeiçoarmos, para praticarmos aquilo que ele nos ensinou. Então, esse
Esse é o meu entendimento. Manu? O ensinamento do Cristo é para a humanidade, mesmo para aquele irmão que professa outra crença. Se ele escolher sempre o bem, a verdade, a verdadeira vida, e a verdadeira vida é aquela de fraternidade e de amor e de perdão, ele pode ter outra religião, outra crença, mas o caminho é pelo bem, é pelo que o Cristo nos trouxe. E a bandeira é do amor, é do perdão, da fraternidade, e é realmente a verdadeira vida. E eu estou aqui com o telefone a ficar sem bateria, e nós também temos uma vida, também temos uma vitalidade, e temos que aproveitar. Porque um dia esta bateria do nosso corpo vital termina, nós continuamos, graças a Deus, mas estamos aqui para aproveitar ao máximo. Portanto, foi um prazer estar aqui com vocês e um bom Natal para todos. Obrigado, Manuela. Marcelo, depois a Nora. Só, até seguindo a linha de raciocínio da Manu, eu estava pensando justamente isso. Somos 2 bilhões e 400 milhões de cristãos, para aproximadamente quase 8 bilhões de habitantes do planeta. Seria muita pretensão achar que só nós estamos, ou melhor, salvos, não vou utilizar entrar nessa terminologia, mas só nós que recebemos essa mensagem. Não. Sou o caminho, a verdade e a vida. Através dos ensinamentos, resumindo, né? Amor. Este é o caminho. O Jorge falou em várias lives no Pinga Fogo a respeito disso, contou em várias, dentro dessa linha de raciocínio. Então, é para a humanidade toda, é para os restantes dos 6 bilhões aí dos nossos irmãos de outras denominações, uma parte reencarnacionista, outras não. Em 50, 80 anos, o islamismo vai atingir, vai ter mais seguidores, adeptos do que o próprio cristianismo. Isso a estatística comprova. Então, a mensagem é a mensagem do amor para toda a humanidade, para todos nós. E nós vamos chegar lá. Difícil, né? A Rose disse, a Adriane disse, eu sou quantos por cento de cristão? 0, coloca um monte de 0, coloca 1 depois. Não ter pressa, não. A gente se cobra demais, daí acaba entrando em paranoia. Devagarzinho chega lá. A Nora? Eu queria só complementar, né? Porque se Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é sinal que a gente não pode ficar parado, a gente tem que caminhar, né? E seguir um caminho, complementando, assim, todos os pensamentos aqui. E do que a gente falou antes também, ele está nos convidando a caminhar. E é isso que a gente tem que fazer, não ficar parado, né? Vamos evoluir, vamos tentar levar um monte de colegas, de amigos, todos junto com a gente, e seguir o caminho da verdade, da vida, né? E vamos que vamos, né, Rubens? É isso mesmo. Adriane, depois a Paty, vai. E concordando aí com os amigos, né? E eu gostei muito dessa metáfora do caminhar, né? É o movimento, é nós fazermos também. Essa lembrança dos outros colocaram, né, sobre as outras religiões, nós não nos sentimos, não é que nós somos privilegiados porque nós seremos salvos, mas a gente sim, ao mesmo tempo que nós somos privilegiados por nós termos um ensinamento tão óbvio, não há mistério no que está sendo dito, né? É o exemplo vivo que está ali para nós, do que ele fez, como ele fez, nós temos acesso a isso. Isso não é nos colocado de forma parafraseada. Tem lá as parábolas, mas as ações de Jesus, elas foram muito simples, né? E elas são muito, muito reais. Então, não é uma coisa absurda para a gente fazer.
E nós somos privilegiados por termos acesso a esse conhecimento. Daí a nossa responsabilidade ser maior. O privilégio não é para ficar só no privilégio, né? Não, é privilégio que significa mais responsabilidade. Mais responsabilidade. E aí eu gostei também que o Marcelo falou também que a gente não pode se cobrar demais também. Acho que a gente... Porque também a gente pode parar, né, por se sentir culpado, por se sentir incapaz. Então, que a gente possa fazer o que nós estamos fazendo, que são aparentemente pequenas coisas, mas que nós possamos fazer. Eu vejo a rádio como uma pequena, grande coisa, porque é imenso o trabalho que a rádio faz, o consolo que é trazido para todos nós, o acesso que nós tivemos, né, aos mais diversos palestrantes, às mais diversas formas de entender esse ensinamento maravilhoso. E ter o privilégio de estar no céu, que é esse congresso espírita, reunindo, participando, não só de Uberlândia, mas todos os congressos, né, que são realizados, realmente é um privilégio grande demais, porque a gente tem várias pessoas falando, interpretando, mostrando para nós os caminhos. Nós somos abençoados nesse sentido. Isso é maravilhoso. E a gente sabe que elas existem nos outros, porque o planeta, né, é governado simplesmente por ele. Então, ele está em todos esses lugares. Isso é maravilhoso da gente saber também. Né? Obrigada. Patrícia? Queria só comentar que a Adriane falou, né? Não sei se foi só ela, teve outra pessoa também, sobre o movimento, né? E mais cedo eu salvei uma frase que é do Martin Luther King. Posso ler? Pode! É assim, se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje, mas continue em frente de qualquer jeito. Acho que isso tem muito a ver com essa mensagem do Cristo, né? Tipo, mesmo se o caminho for difícil, pra gente continuar. Porque no fim tudo vai ter valido a pena, né? Muito bem! Que gracinha! É isso mesmo. Olha só, gente, nós estamos aqui gravando esse nosso programa especial de Natal. Chegou até uma visitinha aqui que entrou pela janela, tá ali do meu lado. Uma mariposa desse tamanho, assim. Mas, ó, então a gente está aqui ao vivo, então a gente vai para a parte final. Antes da gente agradecer, passar a palavra para todo mundo agradecer, eu queria dizer a você... Você quer falar, né, Divine? Não. Desculpa, eu esqueci. Eu só reforçando, né, que todo mundo disse, não tem outro caminho, não tem como a gente fazer a diferença na nossa vida se a gente não seguir Jesus, que é o amor, né, o amor, que é os ensinamentos que ele nos trouxe, né, com tanta boa vontade. E mesmo aqueles nossos irmãos que não acreditam, né, que ainda estão seguindo outros caminhos, o importante é que cada um tenha dentro do seu coração o amor. Isso é o mais importante de tudo, pois é isso que Jesus veio nos ensinar. Veio nos ensinar a amar verdadeiramente os nossos irmãos, o nosso próximo. Então, que a gente possa sempre lembrar desses ensinamentos de Jesus nas horas difíceis, porque realmente ele é o caminho para todos nós. Bom, então, antes de cada um despedir, a gente é assim, quando a gente vai fazer o programa, eu sou bem intuitivo, né? Então, quando eu pedi para o Marcelo fazer a prece inicial, foi por causa de intuição. E agora, durante o programa, Adriane, é para você fazer a prece. Você. Então, faz a prece final. Eu queria agradecer a gente ter tido a oportunidade de se encontrar para gravar o programa, viu? A você, ouvinte, a você, internauta, a você que está assistindo com a gente, está ouvindo. Olha, você é a razão da gente estar aqui compartilhando esse conteúdo. Não que a gente seja professor, não. É porque a gente precisa. A gente é o primeiro beneficiado com essa instrução. E aí a gente está aqui compartilhando com você para que juntos, a gente aqui, você aí, que está nos ouvindo, está nos acompanhando, também possa fazer a diferença nesse mundo. Vamos fazer a prece com a Adriane? Eu sei que talvez você esteja passando por um problema, uma dor, uma dificuldade, uma angústia. É Natal, às vezes é virada de Ano Novo, dá aquela coisa ruim.
Eu tenho certeza que nesse momento da conexão com Deus, essa equipe espiritual que trabalha com a gente está aí com você. Você vai sentir ela trazendo para o seu espírito, para o seu coração, a paz que você necessita para encher o pulmão de ar, levantar a cabeça e seguir. Vamos lá, Adriane. Então, aproveitando essa vibração amorosa que nós estamos, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos juntos. Mais cedo, quando eu lembrei dessa reunião de trabalho, me veio uma sensação muito alegre de pensar que a gente ia estar falando dele, pensando nele. Nós temos muitas oportunidades de estar com ele. E às vezes a gente foge. Então, que a gente possa aproveitar esses momentos que a gente tem de introspecção, de pensamento conosco mesmo, de rever os nossos sentimentos, as nossas ações. Lembrar isso que o Rubens falou. Nós estamos o tempo todo acompanhados por espíritos superiores que nos guiam, que nos ajudam, que nos amam, que velam por nós. Que a gente se lembre que Jesus está cuidando de todos nós, como um filho amado de Deus, que é o nosso Pai e Criador, e que Deus, na sua infinita bondade e esperança por todos nós também, Ele que nos conhece desde sempre, Ele cuida de nós todos os dias. Que nós que estamos caminhando para o Natal, que nós possamos lembrar quem é o aniversariante deste dia. E onde nós estivermos, que a gente possa ser exemplo de todos esses ensinamentos que hoje nós já conhecemos tão bem. Nós agradecemos ao trabalho da Rádio Fraternidade, no nome do Rubens e da Divina, mas também de todos os outros trabalhadores que estão espalhados em todo o planeta Terra, em diversos países, aqui no Brasil, em cada cidade, em cada pequena cidade. E a todos os ouvintes, que, como já foi dito, esse trabalho também é feito para cada um que ouve. E ele começa em cada um de nós também, porque nós precisamos muito desse encontro com Cristo. Nós precisamos relembrar todas aquelas esperanças que nós tivemos quando nós planejamos a nossa reencarnação. Nós precisamos recordar o compromisso que fizemos com Jesus, das tarefas para conosco mesmo. Que juntos nós possamos continuar o trabalho, lembrando que o caminho está com Jesus à nossa frente, junto conosco, também ao nosso lado, sempre. Agradeço a oportunidade. Em nome dele, encerramos a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Gente, boa noite. Fiquem todos com Deus. Valeu demais, viu? Um oi final, Manu. Dá um oizinho aí. Fala aí, rapidinho. Tchau. Boa noite. Um abraço enorme para cada um. Tchau.
A Adriana fica, viu? Ah, tá. Marcelo, obrigado. Gratidão, gratidão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Pati. Boa noite, um abraço para todos. Rose. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe todos vocês. Um grande beijo. Naura. Boa noite, um Feliz Natal. Grande beijo para vocês, foi muito bom ver vocês. Terezinha. Boa noite, gente. Feliz Natal para todos, com Jesus, trazendo para o nosso lar, para os nossos amigos e companheiros, esse amor que hoje nós só exemplificamos. Um beijo. Obrigado, Divina. Gente, fiquem todos com Jesus, com a paz do Cristo nos corações de cada um. Muito obrigada a cada um de vocês que dispuseram do seu tempo para este encontro maravilhoso. É com muita emoção no nosso coração que a gente agradece a todos vocês, a todos os nossos queridos irmãos, ouvintes da Web Rádio Fraternidade, que acompanha todo esse trabalho, que é feito com tanto carinho, com tanto amor, para todos que nos ouvem. Um beijo, um abraço fraterno a cada um. Gente, fica com Deus, viu? Muita paz. Vamos fazer tchauzinho junto para ficar na gravação. Adeus.